Hoje eu vou falar para vocês de um dos aspectos mais importantes dos filmes, que muitas vezes passa despercebido, é a coloração. O que acontece? Não só na indústria do cinema, mas as cores elas têm um papel muito importante na forma como a gente julga alguma coisa. Então, não só para fazer uma edição do filme, né, mas no design de uma logo, de uma arquitetura, todo design envolve a escolha correta das cores, porque as cores evocam sentimento. Então, por exemplo, uma cor vermelha traz a ideia de uma coisa quente, uma coisa, ela traz uma ideia de perigo, de uma coisa importante. Então você vai ver, por exemplo, toda placa de alerta máximo, ela geralmente é vermelha. O sinal para parar, que indica que você tem que parar, é vermelho. Isso é utilizado nos filmes. Contar o filme da melhor forma possível. A gente tem que lembrar sempre que o filme é uma forma de narrativa. Todos os elementos que te ajudam a contar melhor essa história, narrar melhor essa história, eles são utilizados ao máximo para a produção conseguir expressar ao máximo daquela história. Então, muita gente fala dos efeitos sonoros, como que eles empenham um clima, como eles dão um clima de uma cena. Mas pouca gente fala a coloração da cena. E pouca gente fala não porque ela não é importante, mas porque ela é mais sutil. Então, a gente tem dois tipos de coloração. A primeira coloração é uma coloração que a gente usa para fazer a composição da cena. Então, por exemplo, você pega o exemplo de uma cena de chroma key. Você tem que tirar aquele ator de trás daquele fundo verde e inserir num cenário que está acontecendo, por exemplo, a ação. Você precisa colorir aquele ator de forma que ele pareça crível naquele fundo que é diferente. E tem um outro tipo de coloração que ele é muito mais artístico, né? E ele está muito mais ligado à ideia que aquele filme quer passar, ele está muito mais ligado à narrativa. Então, justamente sobre esse tipo de coloração que a gente vai falar. Mas antes de falar sobre como que as cores contam uma história no filme, a gente tem que entender mais ou menos como que as cores funcionam na nossa cabeça. Ninguém nunca estipulou assim, o verde agora vai representar a natureza, então ele vai trazer mais calma, ele vai trazer uma ideia ambientalista. Não foi nada disso. O ser humano, ele tem experiências com as cores e essa experiência vai criando um associativo. Por exemplo, a gente sobe uma montanha e vê uma paisagem maravilhosa. A gente está vendo lá do alto da montanha um céu azul lindo com uma vegetação lá atrás, então a gente começa a associar essas cores a isso. Aí, beleza, a gente vai descer a montanha. A gente está descendo a montanha, a nossa trilha, a gente vê uma poça de sangue. Então a gente já começa a associar o vermelho a sinal de perigo. Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazendo a associação. E depois, as pessoas, os designers de forma geral, vão utilizando essas cores para conseguir potencializar uma narrativa. Mas vamos falar aqui mais ou menos de como que funciona o associativo das cores, né, o Bates? Então, a gente já falou do vermelho, essa ideia de fúria, de sangue quente, de calor, né, de perigo, de atenção, de uma coisa principal. Do outro lado tem o azul. O azul tem a ideia exatamente oposta, de uma cabeça fria, de um lugar frio. Então, justamente uma coisa mais racional. Então, muitos escritórios de advocacia utilizam o azul para retratar confiança, uma atitude pensada, racional. O azul, ele é o oposto do vermelho. Um personagem vermelho, né? Vamos pensar um personagem de animação vermelho. Se ele é um personagem do mal, ele é explosivo, ele é irracional, a gente não sabe o que ele pode fazer. Já o personagem do mal azul, ele é frio, ele é cruel, ele é calculista, ele geralmente articula tudo. O personagem ele vai ser uma coisa que age mais por instinto. O roxo, por exemplo, o roxo a gente associa muito à fantasia. A lista dos Países das Maravilhas, uma das principais cores vai ser sempre o roxo. O verde também é um verde mais limão, ele carrega um pouco desse significado. Geralmente, um filme de fantasia, às vezes usa os dois, né? O roxo também indica um pouco de uma coisa mais psicodélica. Então, você vê, por exemplo, o Coringa, a roupa dele é roxa. O amarelo indica uma coisa mais jovial, mais enérgica, mais divertida. O preto, ele indica uma coisa mais sombria, obviamente. Ele indica também status, poder. Geralmente um personagem bambambam tá de preto. O preto também ele indica um suspense, um mistério.
branco é igual o azul e o vermelho. O branco ele vai justamente na direção oposta. O branco indica amplitude, ele indica elucidação das coisas, ele pode estar associado também à bondade, né? Muitas vezes tem essa coisa assim do preto tá indicando um sentimento mais dark e o branco tá indicando um sentimento mais altruísta. O branco também indica amplidão. É muito comum também nos filmes a gente ver o contraste, às vezes uma cena mais escura, que o mistério não foi desvendado ainda, e aí depois, quando o mistério é desvendado, uma cena mais clara. Mas você tem o rosa está muito ligado à feminilidade, muito ligado à ideia de pureza. Você tem alguns filmes, Barbie, por exemplo. Barbie tem muito essa pegada da feminilidade da mulher. Você pode usar de outras formas, quando você pode indicar também uma coisa mais ingênua, principalmente quando o homem está usando um sentimento mais infantil, mais ligado à ingenuidade. Então, basicamente é isso. A coloração desempenha um papel gigantesco nos filmes, tem um poder narrativo gigantesco. Nesse próximo link que eu vou deixar a descrição aqui, eu vou te contar como que a coloração ela teve um poder narrativo gigantesco em alguns filmes.